Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre os tributos tão cobrados aqui no Brasil, conhecer quais são, para que servem e também os nossos direitos diante dessas obrigações. Também vamos entender quais foram as mudanças adotadas na garantia da meia entrada dos estabelecimentos. Imposto de Renda, IPTU, IPVA e ICMS. Essas siglas pesam no bolso. São alguns dos muitos tributos que o brasileiro tem que pagar todos os anos. Com taxas, impostos, contribuições, algumas vêm embutidos. A gente paga sem nem perceber. Mas para onde vai esse dinheiro? Quais os nossos direitos diante dessas obrigações e principalmente porque tem tanto imposto no Brasil? Sobre o assunto, eu converso com o economista Lucas Sorgato. A gente paga que nem sente? Exatamente, Miguel. Por que a gente paga que nem sente? Tem muitos impostos no Brasil que a gente chama de impostos indiretos, né? Então, eles já são embutidos nos preços dos produtos. Eu vou ali no mercado e compro uma caneta, tem imposto. Compro alimento, tem imposto. Compro papel, tudo vai ter imposto ali dentro que já está embutido. O consumidor, então, por muitas vezes, não sabe nem o que ele está pagando ali de imposto, né? Hoje em dia, pede-se para discriminar o que é imposto. Tudo bem, mas ele vai olhar, vai ver ali um bocado de letras, números e, poxa, o que é isso? Para onde que tem? O que é o IPI? Que está aqui na minha nota dizendo que pagou X% de IPI. Para quem vai? Como? Como é que é feito esse rateio? Essa é a questão que a gente tem do nosso sistema tributário aqui. Ele é um tanto quanto complexo, né? Você não sabe muitas vezes o que você está pagando, para onde e como que vai ser utilizado. Qual é o peso desse imposto nos produtos? Há uma diferenciação se é serviço, se é venda direta no varejo, se é produto industrializado, se é uma importação? Qual é a diferença do peso em cada um? Assim, cada um é bem específico, Miguel. Veja bem, produtos como cigarros, jogos que são tributados como jogos de azar, bebidas alcoólicas, tem um percentual de imposto muito elevado em cima deles, né? Outros serviços, você já reduz essa questão de imposto. Você vai para uma parte de serviços mesmo, por exemplo, consultoria, você vai pagar 20% de imposto. Você vai entrar na questão de salão de beleza, como autônomo, você vai pegar um percentual menor de imposto, por aí vai. Então vai depender muito do quê? Primeiro, do porte da empresa e do tipo de serviço ou item que você está comercializando. Então cada um vai ter uma base tributária diferente e específica para isso daí. Se eu pego um produto então que vai ser industrial, vou pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industriais, vai estar lá acima no meu produto, no meu item. Além disso, vou ter o quê? ICMS, que seria um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Eu tenho um imposto na prestação de serviço, que é o ISS. Toda vez que você presta serviço, que emite uma nota, você paga o ISS. E eu pago para quem? Bom, ISS eu vou pagar para a prefeitura. Então, eu já sei qual é o destino dele, arrecadação municipal. IPTU eu vou pagar também para a prefeitura. São os principais impostos de arrecadação do município. Aí eu vou ter IPVA, ICMS, eu estou pagando para quem? Estou pagando para o Estado. É o Estado que vai utilizar esse recurso para poder fazer seus investimentos, né? IPI, eu já vou pagar para o governo federal. Só que o governo federal, ele vai pegar esse IPI e vai compartilhar para estados e municípios. Então, por exemplo, ano passado, o governo deu desconto do IPI para comprar mais automóveis, mais linha branca, não foi isso que foi feito? Quando ele fez isso, descontou o IPI, por outro lado, ele reduz o repasse para Estado e municípios. Porque o IPI é formador de fundo, né? Exatamente. Como FPM e FPE. Então, assim, tem toda essa lógica que a gente tem que observar. Então, a gente paga muito imposto, é fato. E 2, para onde que vai esse meu imposto? Antes da prestação de serviço, eu gostaria de saber o peso, por exemplo, de um produto como o feijão ou a margarina.
se retirássemos os impostos, qual seria o real valor? Vamos dizer assim, que cada um está custando R$3. Eu acredito que a gente cairia aí pelo menos de 30% a 40% retirando o imposto só desses itens aí. Há bastante tempo e se popularizou que o carro comprado no México ou nos Estados Unidos é bem mais barato do que o mesmo modelo aqui no Brasil. Por quê? Isso daí é verdade. Quando a gente faz esse modelo, exporta para o México, exporta para outro canto, lá eles compram mais barato do que o mesmo modelo que a gente fabricou aqui, que está vendendo para dentro do próprio país. Olha que ele tem o peso do fretamento. Tem o peso do frete aí. Eu retiro vários impostos quando vai para lá. E uma coisa bem simples, veja bem aqui, Miguel. Eu tenho Alagoas e São Paulo. Alagoas tem um ICMS de 17%, São Paulo tem de 7%. Então já tenho aí uma diferença de 10% dependendo do item que você vai comprar. E eu estou dentro do mesmo país. O governador concedeu um subsídio para a gasolina usada na aviação, não é? E por que não dá para o transporte público, que barataria a passagem, por exemplo, do trabalhador? Exato. Porque nem todos andam de avião. Não, o avião é uma ocasião ou outra, né? Bem assim também o governo do Renan Filho voltou a cobrar impostos das usinas. É uma determinação do início da semana. Além de cobrar o imposto da usina, uma outra coisa que foi feita, e aí o secretário da Fazenda também está de parabéns, é a questão da cobrança sobre as heranças, né? Sobre as doações, desculpa, né? Que antes não eram feitas. Então eu pegava todo o meu recurso, doava para X, Y, Z e todo mundo ficava cheio de dinheiro e você não pagou nada por isso daí. Então muita gente usava isso para se proteger de rombos na pessoa jurídica. Olha o problema que eu tinha. A queda da arrecadação, isso impacta muito nos serviços que são prestados. Por exemplo, o governador anunciou no início da semana também que vai fazer a contratação da reserva técnica e de novos funcionários concursados da Uncinzal. Isso foi a redução, né, a tomada, a iniciativa de recapitalizar o Estado, cobrando impostos e dando desconto àquilo que tem que dar. E isso é um ajuste fiscal. Exatamente, ele fez duas coisas interessantes. Do início do ano para cá, foi um ajuste na parte de corte de gastos mesmo. Redução de secretarias em relação ao governo anterior, redução do quadro de funcionários, de custeio. Então foi feita toda essa lógica já do início do ano para cá. E além disso, outras alternativas de capitalizar o Estado. Ou pela cobrança de impostos que deveriam ter sido pagos e não foram pagos, nesse caso daí das usinas e também das doações. A venda, por exemplo, que está em pauta agora do próprio Produban, de você vender os ativos que ainda existe dele para poder capitalizar. A tentativa de cobrança do pagamento que foi feito pela CEAL na época, via Eletrobras junto. Então, assim, tem uma lógica de você conseguir manter uma base, né, melhorar essa base que foi feita nesse ajuste. E com base nisso daí sim, você pode iniciar um processo de novas contratações que está sendo anunciado essa semana pelo próprio governador. Então, assim, a população vai começar a sentir esse ajuste, essa reprogramação financeira do Estado na prestação de serviço, como, por exemplo, no posto de saúde, nas melhores estradas, na própria educação. De que maneira? Porque o cidadão quer isso. Exato. Ele não sofre tanto em pagar o imposto, que já está acostumado, mas ele quer uma prestação de serviço. Ele quer contrapartida. Não teria nenhum problema a gente pagar o imposto que a gente tem, ou até mais, se os serviços fossem dados da melhor forma, da melhor qualidade possível. Ninguém ia se negar a pagar a quantidade de carga tributária que a gente está hoje em dia, né? Qual é o grande problema? Eu tenho uma carga tributária elevada e eu não tenho contrapartida de serviços de forma efetiva e com a qualidade que eu desejo. Então, você, além de pagar, tem que pagar outras coisas por fora.
E aí fica assim complicado. O governo tem que tentar espaço para contratar aí mais gente, como você falou. O que acontece? No início do ano também, a Alagoas estava no limite da sua lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho que fazer então ajuste para poder ter espaço para contratar novas pessoas. Vou contratar sim agora a reserva técnica e a um sisal. E tem que ser feito estudos detalhados para mostrar o seguinte: aonde que eu preciso de contratações agora? Eu consigo para 2016? Talvez não, mas eu me programo para poder fazer isso em 2017, faço os ajustes necessários para isso. E por que isso é importante? Se eu não tenho espaço na lei de responsabilidade, não adianta nem fazer investimentos. Vou dar um exemplo, a gente cria aqui um hospital, mas eu não tenho capacidade de contratar servidores para lá. Eu vou criar esse hospital agora? Vai ficar complicado, porque depois ele vai ficar lá parado, o elefante branco, como a gente tem algumas UPAs pelos municípios alagoanos que estão prontas, mas estão ali sem ninguém, sem funcionar, porque os municípios não têm capacidade de contratação de pessoas. Né? Então eu tenho que fazer esse planejamento muito bem feito para que a população comece a ver esses resultados efetivos. E aí sim vai gerar um desenvolvimento de maior prazo e não apenas aquela situação de populismo de curto prazo, aí que vai dar uma festa, isso, aquilo, tudo bem, e depois de um tempo esquece e volta à situação que estava. E está fora da nossa pauta, mas eu gostaria, o povo brasileiro vive perguntando essa situação da CPMF. Volto e repito, pagar a CPMF não tem a mínima importância, né, pela movimentação financeira, porque é gradual. Né? Quem movimenta pouco, paga pouco e assim por diante. A questão é clima para o Brasil aprovar isso, né? E a repercussão desse imposto se vai realmente se transformar em serviço. CPMF, contribuição provisória sobre movimentação financeira. O provisório já está sendo considerado para até 2020, se for realmente aprovado. O que acontece? Há uma lógica para ajuste fiscal de arrecadar mais e fechar o rombo que foi feito nos últimos anos. É a melhor saída? Bom, não, mas é uma saída e a que está sendo realmente mais discutida. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que, além da crise econômica, a gente tem uma crise política muito grande. E aí sim está dificultando qualquer tipo de ajuste. Não vai ser nem só um ajuste, Miguel, via criação de CPMF. Qualquer ideia que você vai colocar, o clima político está prejudicando bastante. Sempre vai ter alguém contrário à ideia que vai surgir. Então, assim, realmente é uma situação complicada. Pelo menos é como você falou. CPMF, ela está em todo tipo de movimentação que a gente vai fazer. É claro, quem usa mais as instituições bancárias e financeiras vai pagar um valor mais alto do que aqueles que menos utilizam. Então, em tese, é um tipo de imposto que afeta menos a população carente. É mais democrático. Né? Conversamos com o Lucas Sorgato, professor, economista e consultor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bel. No próximo bloco, as regras da meia entrada mudaram e já estão em vigor. A gente fala sobre isso já já.